Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, que está dentro da unidade didática Noções de Economia Aplicada ao Setor Público, a gente vai trabalhar com as três funções econômicas do orçamento. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função alocativa é a mais antiga das funções e ela trabalha com dois conceitos, produção e provisão. Então, o foco da função alocativa vai ser a produção de bens públicos e a provisão dos bens mistos. É como ela deve ser feita hoje. Então, a produção, bens públicos e a provisão de bens mistos. O que seriam os bens mistos? Os bens mistos seriam bens que eles podem até ser rivais, excludentes, mas eles possuem externalidades positivas. Quais são os dois tipos de bens mistos mais cobrados em prova? Saúde e educação. Tanto é que você tem hospitais públicos e privados. Você tem escolas públicas e escolas privadas. Ambas são incentivadas pelo governo. Então, esses seriam os bens mistos. Então, vou colocar aqui saúde e educação. E aí você tem a função distributiva, ou seja, aqui, bens públicos e bens mistos. Função distributiva. A função distributiva ela visa combater a desigualdade social, ou seja, combate a desigualdade. Então, como é que se combate a desigualdade social? Você tributa as pessoas que têm maior capacidade produtiva, a maior riqueza, pega mais recursos dela, não devolve os recursos da mesma proporção e passa para pessoas que têm menos ou não têm nada. Você faz uma redistribuição dos recursos. Quando você faz isso, você está indo contra o ótimo de Pareto. Porque o ótimo de Pareto é, se você tira algo de alguém, você devolve esse algo para alguém na mesma proporção. O que não é o que acontece nas políticas públicas distributivas. Então aqui, só para deixar claro, contra o ótimo de Pareto. Porque o ótimo de Pareto parte de uma premissa. Ninguém vai melhorar de posição às custas dos outros. E é justamente o que acontece aqui. Você pega de quem tem mais e joga para quem tem menos. E aí quais são as formas que a gente materializa a função distributiva? Você tem aqui formas. Aí você tem, por exemplo, impostos progressivos, você tem, por exemplo, transferências de renda, você tem subsídios. Por exemplo, produtos da cesta básica, você não cobra alguns tributos, algumas contribuições, e aí você privilegia a população mais carente. A última função, a função mais moderna, é a função estabilizadora, ou seja, o Estado vai intervir na economia para combater inflação e recessão. Ou seja, aqui, o combate aqui da função estabilizadora combate a inflação e desemprego, que são falhas de mercado. E aí como é que você combate isso? Você combate isso atuando sobre a demanda agregada. Ou seja, você vai atuar sobre a demanda agregada. E aí você pode querer gerar a demanda agregada ou conter a demanda agregada. E aí você vai ter algumas políticas, a política fiscal, a política monetária. Então,
política fiscal e você tem a política monetária. Aí vem um detalhe. Se eu estou numa situação expansiva, você pode estar o cenário, né? Cenário. A gente pode ter um cenário expansivo e a gente pode ter o cenário de recessão. Cenário expansivo e o cenário de recessão. Ou seja, você tem a situação e você tem um remédio. Você tem a situação e você tem um remédio. Então vamos primeiro para a política fiscal. Política fiscal você vai atuar no orçamento, impostos e gastos. Se eu tenho um cenário expansivo e eu quero que as pessoas comprem menos, o que é que eu faço? Eu reduzo os gastos do governo e eu aumento impostos. Ou seja, eu aumento impostos porque vai ficar mais caro eu comprar, e eu reduzo os gastos. Porque o próprio governo, ele representa uma fatia no PIB, ele representa uma fatia nas compras. Se o governo puxa o freio de mão e controla as compras, ele passa um recado, uma sinalização para o setor privado também comprar menos. Então, se eu tenho um cenário expansivo, eu quero controlar, eu aumento o imposto e reduzo gastos. Se eu tenho um cenário de recessão e eu preciso que as pessoas comprem mais, o que é que eu faço? Eu reduzo o imposto e eu aumento gastos. Porque se eu reduzo impostos, vai ficar mais fácil comprar. As pessoas vão se animar a comprar. E eu mesmo dou o exemplo e compro mais. Eu aumento gastos. Dentro da política monetária, cenário expansivo e cenário de recessão. Aí você vai atuar com a taxa de juros. Se você tem um cenário expansivo e você quer que as pessoas comprem menos, você aumenta a taxa de juros, porque vai ficar mais caro pegar um empréstimo. Então aqui você aumenta os juros. Agora, se você tem um cenário de recessão e você quer que as pessoas comprem mais, gastem mais, você vai reduzir a taxa de juros porque as pessoas vão tentar colocar esse dinheiro no mercado até para ter um retorno maior, porque a taxa de juros está muito baixa. Então você vai reduzir os juros quando você tiver uma situação de recessão. Óbvio que isso aqui é uma simplificação, mas o que a gente precisa saber para você passar na sua prova. Fiquem com Deus e até a próxima chamada.